Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Gente, hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre uma fase da minha vida que me levou a casar muito cedo e na verdade já tem um tempo que eu venho cogitando de falar sobre esse assunto, porque não é segredo, tá? Qualquer pessoa que me pergunta eu falo, não tenho vergonha de falar. Semana passada veio uma amiga aqui em casa que ela comentou que tinha uma amiga dela que estava passando por isso. E me fez relembrar e confirmar que eu tinha que vir aqui falar pra vocês, porque o que aconteceu comigo pode estar acontecendo com alguém. O que eu vou falar aqui pode te servir de aprendizado, pode te dar um norte do que você fazer, tá? E se você souber de alguém que esteja passando por isso, envie esse vídeo pra essa pessoa, que vai ser de muita serventia, vai ajudar demais. Vamos lá. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo sobre a minha infância. Vou deixar aqui no primeiro comentário fixado, caso você se interesse, caso você não assistiu ainda, vai lá, assiste, depois você volta aqui que você vai entender um pouco mais a história, tá? Porque isso aqui é apenas uma continuação do outro vídeo. No outro vídeo eu citei, vou meio que resumir aqui pra vocês, tá? Eu citei que eu fui adotada por um tio, esse tio era deficiente, eu não era registrada no nome dele, era registrado no nome dos meus pais biológicos. E lá nesse vídeo eu explico tudo certinho, tá? Corre lá, assiste lá, depois você vem nesse aqui e assiste esse pra você entender melhor. No dia 16 de maio, às 3 horas da manhã, de um sábado, isso aconteceu num sábado pra um domingo. Eu já tava passando mal durante o dia, né? Mas era assim, ele falava que era só uma queimação, que era só uma dorzinha, e não quis ir pro hospital. Quando foi à noite, ele passou mal de verdade. Eu tinha recém completado 20 anos, tinha 20 anos e 6 meses. Naquela semana ia completar 15 dias que eu tinha saído do meu trabalho. O meu ex-patrão na época, o acerto comigo ainda, não tinha me dado os documentos para dar entrada no seguro. Enfim, como eu morava com meu pai, então eu resolvi esperar eles entrar em contato para me correr atrás do que precisava, né? E nesse dia meu pai faleceu. Fiquei super mal psicologicamente, porque tipo era só eu e ele na casa, né? No dia do velório do meu pai, tava eu, minha prima, minha tia na sala de madrugada já, com o corpo do meu pai lá, né, sendo velado. E um outro tio, um irmão do meu pai, um dos irmãos do meu pai, que tinha um pouquinho mais de condição, sentado na garagem da casa, que pega a parede com a sala. Falou assim: ela não vai continuar na casa. Eu vou tirar ela daqui, nem que seja na marra, mas na casa ela não fica. E eu escutei aquilo lá na noite. Assim, estava super mal psicologicamente pelo ocorrido e acabei ouvindo isso de um tio. Na época eu fiquei super abalada também, sabe? Porque eu achei que todos eles iam me ajudar por eu estar desempregada, por eu ser adotada, por eu morar ali com eles. E realmente não foi o que eu havia pensado. E continuei lá na casa, né? Os móveis eram meu e do meu pai. Eu trabalhava. Ele era aposentado não, ele tinha tipo uma pensão do governo, porque ele era deficiente, ele não chegou a aposentar. E eu ajudei ele a trocar todos os móveis da casa. Tudo que tinha na casa eu ajudei ele a trocar. E eu continuei na casa. Só que eu não conseguia ficar no mesmo, porque meu pai faleceu na sala. E eu não conseguia ficar na sala. Eu sempre gostava assim, eu sempre fazia serviço no sábado. Depois que eu chegava do serviço, eu fazia faxina, fazia tudo que tinha pra fazer, tomava um banho. Aí antes de cuidar de mim, eu deitava lá no sofá, né? Meu pai sentava em outro sofá assim, a gente ficava conversando ali até umas 4, 5 horas da tarde, né? Até umas 4 horas da tarde. Aí eu ia fazer minha unha, depois disso, ia cuidar um pouco mais de mim. E depois que meu pai faleceu,
eu olhava ali no sofá, parecia que eu tava vendo ele. Eu olhava pro chão, assim, porque ele faleceu no chão da sala. Eu olhava no chão da sala, parecia que eu estava vendo ele ali esticado ali na sala. Gente, eu não conseguia ficar ali naquele cômodo. Mas eu conseguia ficar em outro cômodo da casa, mas durante o dia. À noite eu também não conseguia, porque tudo aconteceu de madrugada à noite, né? E eu não conseguia. Não era medo, eu nunca senti medo, mas eu não me sentia confortável ficar ali. Aí ficou uma tia comigo, uma das irmãs dele lá de Paraná, ficou comigo um mês. E depois de um mês ela teve que voltar para a vida dela, né? Que ela tinha a vida dela, tinha que voltar embora e me deixou, fiquei sozinha na casa. E, gente, eu tentei ficar ali, eu não conseguia. Depois disso, eu ficava na casa da minha tia, que morava no mesmo quintal, lá no fundo. Um dia, 2 dias, depois eu ia pra casa da minha prima, dormia lá um dia, 2 dias. Só dormia também. Durante o dia eu ficava na casa, mas à noite eu não ficava. E eu não sei o que aconteceu, eu não conseguia. Aí, enquanto eu estava lutando em tentar ficar ali na casa, o meu tio sempre ia lá e sempre caçava encrenca, por conta do falecimento do meu pai. E teve um dia que ele falou pra mim não ficar ali, que ele não queria mais eu ali, porque ele não era do meu pai, não era meu, era dos meus avós. Só que o terreno lá era tudo tava tudo no documento, documentado no nome do meu pai. E eu estava atordoada, estava entrando em depressão, minha cabeça a mil, não conseguia raciocinar direito. Fui atrás de um advogado. Só que o advogado falou pra mim que eu realmente não tinha direito de ficar ali, na casa. Aí eu cedi, né? Eu falei, já que eu não tenho direito, então eu não vou correr atrás. E não fui atrás, e fiquei ali até quando eu consegui. Aí quando ele veio brigar comigo de verdade, falar na minha cara que não era pra me ficar ali, que ele queria que eu saísse dali, que não era pra levar nada. Eu falei, não, eu posso até sair, mas as coisas do meu pai eu vou levar. Aí ele pegou e falou assim, se você quiser que eu te tiro daqui na marra, você vai sem até os móveis. Aí eu fiquei com medo, né? Na época eu estava namorando, eu peguei e falei Aí eu peguei e conversei com o namorado, né, que é o meu ex-marido. Falei pra ele que eu iria alugar uma casa, que eu estava vendo uma casa pra mim alugar, pra mim morar na casa, né? Aí foi quando ele tomou atitude e falou assim, não, eu vou morar com você, nós vamos morar juntos. E, tipo assim, eu fiquei feliz, né? Porque ele ia estar morando comigo, eu estava desempregada na época. Depois do ocorrido, eu fui atrás do meu acerto, do meu seguro-desemprego, ia começar a receber a primeira parcela ainda. Mas fiquei contente, né? Nós fomos morar na casa que é de uma amiga minha que morava lá. Essa minha amiga morava no Japão com a mãe dela e tinha uma casa que era vizinha lá de onde a gente morava. E ela me alugou a casa para mim poder morar. E a gente foi morar lá. Levei todos os móveis da casa. Deixei só a cama, que a cama que eu dormia era da minha avó. Eu deixei a cama e só o restante eu levei tudo. Tudo que tinha na casa lá eu levei. Fomos morar juntos. O que eu quero falar pra você, principalmente quem é adotada aí, ou quem mora com os avós, que mora com o avô até os últimos dias, que é adotada, se alguém te falar pra você que você tem que sair, que ali não é o seu lugar, não se intimida, tá? Esfria a cabeça e vai atrás dos seus direitos, que você tem sim direito de ficar ali. Na época, um advogado me informou errado, eu sem compressão psicológica, super mal por conta do falecimento do meu pai, sentindo desamparada, eu saí de lá da casa porque eu fiquei com medo, né? E tudo isso acontecendo também.
no vídeo, tem um vídeo aqui que eu falo da separação. Eu recebi muitas mensagens lá, de vez em quando ainda recebo mensagens lá falando assim, que eles têm vontade de sair do relacionamento, mas não tem pra onde ir. E outro ponto que eu quero chegar pra vocês, tá? Primeiro ponto, não tome atitude por impulso de cabeça quente, tá? Se você, talvez você não tenha onde ir ali, mas peça para Deus que Deus vai abrir os caminhos para vocês, tá? Eu casei porque eu também não tinha lugar para ir. Na minha mente, eu não tinha lugar para ir. Ou eu ia alugar uma casa e morar sozinha, ou eu ia morar junto com o meu namorado na época. E foi o que eu fiz. Me arrependo? Acho que não me arrependo, não. Porque eu acho que certas coisas acontecem na vida da gente pra lá na frente a gente dar valor no que vai acontecer. É Deus nos preparando pro que pode vir. E Deus não faz você passar por situações que Ele sabe que você não aguenta. Então seja forte e tenta fazer tomar decisões com a cabeça fria e sabiamente. O segundo ponto que eu quero falar para vocês Não, eu acho que esse ponto aí resumiu tudo que eu precisava falar. Independente se você tá morando com os pais ou com o avô, ou você tá desamparado e vai casar por algum desses motivos, ou se você tá dentro do relacionamento e não acha que não tem pra onde ir. Eu acho que a vida da gente, Deus nos dá o livre-arbítrio, né? Você tem que decidir qual rumo tomar. Eu tomei o meu lá atrás, tive minhas consequências, tive muito aprendizado. Hoje eu não tenho mágoa nenhuma, tá? E eu sei que vocês vão fazer pergunta. E o terreno? O que deu o terreno? O que aconteceu? Gente, depois que eu saí, as pessoas que moravam no quintal continuam morando no quintal, que é meu tio e minha tia, que é os dois irmãos do meu pai. Só que eles não ficou contra eu ficar no quintal, eles inclusive eram a favor, né? Eles e uma outra tia, só que tinha mais tio que era contra eu ficar lá. Então, por isso que eu saí. Hoje, os que moram lá entrou como uso capião, depois de 12 anos, eles conseguiram entrar com uso capião, então tá na justiça lá. E eu fiquei sabendo que eu tinha direito sim de ir atrás em 2013, quando eu comecei a trabalhar no escritório. Uns 2 anos atrás, não, 1 ano e pouquinho atrás, 1 ano e pouquinho depois que meu pai faleceu. 1 ano e pouquinho depois que meu pai faleceu. Eu fiquei sabendo que eu tinha direito sim, que eu tinha que correr atrás. Mas como tinha os dois morando lá no quintal, e eu já tinha passado muito nervoso e ainda tava tudo muito recente, eu não quis cutucar essa ferida ainda, sabe? E eu comecei a superar esse assunto de uns 2 anos pra cá, porque até uns 2 anos atrás tipo assim, aconteceu tudo lá atrás, eu joguei uma toalha em cima do que aconteceu, saí de cena e fui viver uma outra vida. E hoje, depois de tudo isso, eu tive que reviver o que eu deixei lá atrás. Eu sinto assim, depois da separação, inclusive, tá? Que aconteceu algumas coisas ali no quintal que eu tive que ajudar eles lá. É uma coisa assim que sabe quando você tem um assunto para resolver, você você foge daquele assunto para você não se magoar. Só que lá na frente, tipo, no meu caso foi 12 anos. Depois de 12 anos, eu tive que voltar lá nesse assunto, cutucar o que já tava criada aquela casquinha, sabe? Pra você, não sei, talvez perdoar, talvez não sei, gente, o que acontece. Sei que de alguma forma ou outra eu tive que voltar lá atrás nesse assunto, querendo ou não, eu tive que voltar, eu tive que reviver algumas sombras lá atrás. E depois que reviver tudo, parece que eu dei aquela aliviada, sabe? Parece que eu tô mais leve.
Não faço questão do terreno hoje, eu sei que Deus tem o melhor para mim. E se ele não permitiu que eu ficasse com o terreno, que desse certo para mim, colocar no meu nome e deixar para mim, é porque não era para ser. E se for para ser, um dia vai ser, né? É isso que eu queria falar para vocês, tá? É um assunto bem delicado para mim, é um assunto assim que, por mais que eu tenha perdoado as pessoas que fez o que fez comigo, eu tô mais tranquila hoje. Eu acho que a gente tem que perdoar pra gente conseguir seguir em frente, senão, enquanto a gente não perdoa, a gente tem que ficar revivendo essa sombra, voltando lá atrás. E eu acho que há um tempo eu queria falar isso pra vocês já, mas eu nunca tinha coragem de falar. Não sei porquê, mas depois eu tive como uma confirmação pra mim vir aqui, tá? Falar com vocês, não é só pelo motivo de expor, porque esse assunto é um assunto que eu falo com qualquer um, mas para poder tentar ajudar outras pessoas que talvez tá passando ou vem passando ou já passou por o que eu passei, né? Ou se você souber de alguém também, talvez você saiba de alguém que esteja passando para poder saber ajudar. Eu queria que lá atrás eu tivesse alguém que tivesse me ajudado. Na questão do meu pai, tá lá dentro da casa, ter me instruído, não casa, fica aqui, né? Você é nova, continua, arruma um trabalho, aqui você não paga aluguel, fica aqui. Tipo assim, se eu tivesse uma pessoa para falar isso pra mim, eu não teria casado. E depois do que aconteceu tudo também, eu fiquei tanto tempo num relacionamento, hoje eu tenho clareza disso, tá? Depois de tudo isso, eu venho, assim, esse final de ano, assim, tô refletindo muito sobre esse assunto e cheguei a uma conclusão, que eu me permiti viver esses 12 anos casada, porque na minha mente eu não tinha ninguém. Na minha mente eu não era capaz de me sustentar sozinha. Na minha mente eu não tinha para onde eu ir, né? E talvez você tenha que confiar em você mesma. Talvez você tenha que viver o que você tá vivendo para você aprender. Mas toma como lição para a vida. E Deus não permite que a gente carregue um fardo maior do que a gente aguenta. Então pode ficar ciente que Deus está preparando o melhor para sua vida. E tem aquele ditado também, né? Que depois da tempestade vem a calmaria. Então talvez você está passando pela tempestade para colher os frutos depois. Ou talvez você esteja passando por isso para lá na frente você dar valor no que está por vir. Gente, esse ano, assim, agora finalzinho de ano, eu tô refletindo muito sobre muitas coisas que eu passei, porque eu tô passando, e hoje eu tô conseguindo montar o quebra-cabeça, que antes eu não conseguia, hoje eu já tô conseguindo fazer isso. Mas porque eu me permiti a perdoar. E você só tem acesso a essas informações na sua mente, lá no seu subconsciente, depois que você perdoa. Porque enquanto você não perdoa, você não consegue raciocinar, você não consegue juntar nada. E eu acredito que até a sua mente que não deixa mesmo, porque para você não fazer cagada. Porque quando você não, antes de você perdoar, você faz qualquer cagada, né? É tipo uma vingança. E depois que você perdoa, você começa a juntar e falar não, você começa a aceitar e tentar se abrir para o novo. E é o que eu tô tentando fazer. Segunda-feira foi meu aniversário, foi um dia bem triste para mim. Na verdade, todos os anos são um ano bem triste, porque me faz recordar muito meu pai, me faz eu lembrar muito ele. Sim, tem outras datas também, na verdade eu lembro todos os dias, mas as datas que eu mais fico apreensiva, fico mais triste, sabe, mais nostálgica, é essa data. E
E eu até comentei lá no meu Insta que todo ano meu pai, ele nunca foi de me abraçar, sabe? Ele nunca foi de falar assim, me dar um presente e falar assim, olha, me abraçar, feliz aniversário, eu te amo. Ele nunca foi de falar isso pra mim. Eu acredito que por eu ser adotada, eu acho que não acredito que ele não tinha essa liberdade. Ou é porque é o jeitão dele mesmo, daquele povo antigo, né? Mas a primeira coisa que ele fazia quando ele via que eu saía do meu quarto era me dar parabéns. Ele falava assim, ei Elizabeth, todo feliz, ei Elizabeth, parabéns, hoje é seu aniversário, aproveita o dia. Ele falava assim pra mim. E eu falava obrigada, fazia uma tromba desse tamanho, porque eu queria que ele me desse alguma coisa e ele nunca me deu. E no dia do meu aniversário, né, gente? Porque assim, o que ele podia fazer por mim, ele fazia. Em questão de nunca deixou faltar nada dentro de casa. Nesse vídeo eu falei pra vocês já. Ele não era meu pai biológico, mas pra mim era como se fosse. E depois de... aí na segunda-feira eu fiquei bem nostálgica. Eu estou ainda até hoje, por isso que eu vim... Acho que acredito que é por isso que eu vim aqui falar um pouquinho com vocês também, me abrir um pouco mais. E pra vocês conhecerem esse outro lado meu também, o que aconteceu comigo, o motivo de eu ter casado, o motivo de eu ter ficado tanto tempo no relacionamento. Hoje eu vendo lá atrás, percebendo por que aconteceu tudo isso. E talvez se não tivesse acontecido isso comigo lá atrás, eu não estaria aqui hoje. É isso aí, gente. Desculpa que o início de uma emoção, mas não tem como eu falar nesse assunto sem derramar uma lágrima. É isso aí. Para você que tá me acompanhando, que gosta do conteúdo, deixa seu like, esse é o comentário para nos ajudar no engajamento. E para você que chegou aqui de paraquedas, esse é um canal de rotinas diárias. Meu nome é Elizabeth e sou mãe solo de 3. E aqui compartilho todo o meu dia a dia, minha rotina, meus perrengues. E compartilho principalmente esse reinício da minha vida após sair de uma dependência financeira e emocional. Se você chegou aqui e tá gostando, já se inscreve no canal e ativa o sininho para que o YouTube te notifique sempre que eu postar vídeos novos aqui, tá? Espero muito de coração que eu tenha ajudado alguém. Não é só me expor, mas é para ajudar alguém de coração. E até o próximo vídeo. Tchau!